Olá, boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro participa hoje do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. No discurso de Bolsonaro, ele deve dar ênfase a dois assuntos: reforma da Previdência e o aumento de exportações. Na ausência de Jair Bolsonaro, assume o vice-presidente Hamilton Mourão. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Projeto de lei quer a criação de repúblicas para idosos de baixa renda em São Paulo. Outro projeto prevê a criação de uma cartilha de prevenção de acidentes de quem já passou dos 60 anos. Proteção psicológica para mães que perderam seus bebês durante a gestação. É o que prevê um projeto em estudos aqui no Parlamento Paulista. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Foi promulgada pelo Poder Legislativo de São Paulo a lei que obriga os estabelecimentos a disponibilizarem copos na cor azul com a inscrição zero açúcar. Eu converso agora ao vivo com a repórter Priscila Silvério, que traz mais informações aqui pra gente. Boa tarde para você, Priscila. Do deputado Chico Sardelli, do PV, o número 1185 de 2017. Bom, esses copos azuis, eles são específicos para a utilização na máquina, né, de refrigerante. Na tampa deve vir a inscrição zero açúcar. Este copo não pode ser utilizado para outro tipo de bebida, como, por exemplo, o suco de fruta natural, porque esse copo, então, é destinado a pessoas que têm diabetes. O estabelecimento que não cumprir a lei vai pagar multa de 100 unidades fiscais no estado de São Paulo. Olha, Sérgio, lembrando que essa lei ainda não entrou em vigor porque a Justiça julga a inconstitucionalidade dela. Obrigado, Priscila. Os tabeliães de notas de São Paulo são obrigados agora a enviarem seus atos à Central de Atos Notariais Paulistas. É o que determina a lei sancionada pelo Executivo. Quem traz agora as informações ao vivo é o repórter Jeremias Gomes. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a você que nos acompanha. Pois é, os dados e todas as informações destes cartórios de notas devem ser informados a esta central quinzenalmente. A lei é de autoria do deputado Campos Machado, do PTB. A medida busca assegurar o direito ao conhecimento destes atos notariais, que são a lavração de escrituras, a separação, o divórcio e também os inventários. A mesma lei proíbe o encaminhamento destes dados, destas informações, para outras centrais de informações. Ou seja, tem que ser tudo unificado nesta central criada pela lei. E ela determina ainda que, para a lavratura de inventários extrajudiciais, é obrigatório informar a existência de testamentos expedidas por esta central de atos notariais paulista. Sérgio. Obrigado, Jeremias. Foi promulgada pelo Legislativo Paulista a lei que determina sanções às operadoras de saúde que causarem problemas aos pacientes na hora de internações. O repórter Marcos Boemerade tem agora os detalhes para a gente. Boa tarde para você, Marcos. Boa tarde, Sérgio. Ótima semana para todos. E esse projeto é do deputado Fernando Capês, do PSDB, e a lei é a número 16.874, que já entrou em vigor desde o último mês de dezembro. A operadora será punida caso estabeleça limitações de prazo, de valores ou quantidade para internações de seus beneficiados. Quem descumprir a lei, Sérgio, fica sujeito a penalidade de multa no valor de 2.000 unidades fiscais no estado de São Paulo, as chamadas UFESPs, né, que é utilizada aí para atualização de contratos fechados para prestação de serviços com empresas privadas e tributos estaduais. Algo em torno hoje de um pouco mais de R$53 mil seria o valor desta multa. No caso de reincidência, a infratora não poderá mais firmar contrato com a administração pública, por exemplo. Sérgio. Ok, obrigado, Marcos. Projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa prioriza os cuidados com quem tem mais de 60 anos. A proposta do deputado Enio Tato, do PT, autoriza o governo a criar repúblicas para pessoas de baixa renda em todo o estado. E a reportagem da Silvia Garcia. A estrutura da população brasileira já passou por diversas mudanças. Houve momentos da história em que tivemos crescimento natural acelerado, com o número de jovens maior do que o de idosos. Em outros, houve queda no crescimento natural e daí por diante. Com a diminuição das taxas de natalidade, nossa população começou a envelhecer aos poucos. De acordo com estimativas elaboradas e divulgadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de idosos vai aumentar.
Por volta do ano de 2050, haverá no Brasil 73 idosos para cada 100 crianças. E ser idoso no Brasil custa muito caro, ainda mais se for morar em casas de repouso ou precisar de cuidados especiais. A parte mais complicada que a gente tem é exatamente o pagamento das mensalidades, porque as aposentadorias não são altas e os filhos, praticamente 90% das vezes, tem que entrar com alguma coisa. Então pega a aposentadoria e completa alguma coisa para que manter. Casas de repouso podem sair de 3 a 8 mil reais mensais. Já quem cuida do idoso em casa não gasta menos de 3 mil reais por mês. Por conta disso, o governo do estado vem criando programas para atender as necessidades dessa parte da população. O projeto de lei 1302 de 2014 do deputado Enio Tato do PT autoriza o Poder Executivo a implantar repúblicas para idosos de baixa renda no estado. Para isso, o governo poderá contar com parcerias com os municípios, conselhos municipais do idoso e órgãos de proteção. Os idosos que optarem por viver em repúblicas serão responsáveis pela sua casa e pagarão valor simbólico de aluguel. Que eles possam ter um local de convivência para eles se divertirem, para eles estudarem, para eles, enfim, ter todas as necessidades que os idosos necessitam nos dias de hoje, né? Então, essa iniciativa é de que o município muitas vezes não tem condições de implementar isso, né? Ou o Estado não tem condições, mas sim juntar as três esferas, né? Governo federal, governo do Estado e o município para atender essa população. Gestão pública sustentável e combate à corrupção. Esses foram os temas de duas palestras promovidas pelo ILP, que é o Instituto do Legislativo Paulista, antes do recesso parlamentar. A doutora em Ciências Ambientais, Tereza Vilac, falou sobre as ferramentas para uma gestão pública sustentável e também sobre o programa A3P do Ministério do Meio Ambiente. O que significa isso? É a inserção de critérios de sustentabilidade, de acessibilidade, de inclusão social, de democratização, de transparência nos órgãos públicos. O Tribunal de Contas da União, a Câmara dos Deputados e Senado Federal pretendem adotar iniciativas conjuntas para a proteção ao meio ambiente por meio da rede de sustentabilidade. Assinar um termo de cooperação técnica para disseminar as ações de sustentabilidade por todo o Brasil via assembleias legislativas, via o ILP, por exemplo, que pode ser um potencial parceiro muito importante. E é uma ação institucional, com cursos que serão gratuitos, voltados para servidores públicos em geral. E também a importância de disseminar o tema nos municípios, que em São Paulo nós temos muitos municípios. No período da tarde, outro evento com apoio do ILP. O Tribunal de Contas do município de São Paulo veio à Assembleia para discutir a chamada Lei das Estatais. A Lei 13.303 de 2016 surgiu como uma resposta política aos eventos de corrupção destacados no âmbito da Operação Lava Jato. A relevância do tema se explica não só por questões que estão na mídia com tanta frequência, envolvendo sempre as estatais, como é o caso do Petrolão em especial, mas também pela necessidade de fortalecer mecanismos de controle e da implementação da ética na sociedade, o que também passa pelos orçamentos das empresas. Os cursos do ILP são gratuitos e abertos à população. A programação completa está no site al.sp.gov.br/ILP. O ILP tem se mostrado sim, um instituto de extrema importância para debate de questões em relação ao Poder Legislativo, em relação a demandas também da sociedade, e nós, o Tribunal de Contas do município, estamos extremamente contentes de estarmos aqui hoje com essa proposta, trazendo à sociedade um curso aberto ao público, uma forma de melhorar a eficiência e a transparência na administração pública. O projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia quer dar mais proteção psicológica para as mães que perderam seus bebês durante a gestação. Detalhes você tem em 1 minuto e meio. Até já. Atenção você que fez as provas do Enem 2018. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU,
vão ser abertas amanhã. Quem traz agora os detalhes é a repórter Priscila Silvério. Priscila, comece explicando o que é o SISU e quem pode participar dele. Olha, Sérgio, o SISU é o sistema do Ministério da Educação em vigor desde 2010 que seleciona candidatos para vagas em cursos de graduação das universidades públicas de todo o país. Podem participar, então, do SISU os estudantes que fizeram a prova do Enem 2018 e que não zeraram em redação. Este ano são 234.476 vagas em 129 universidades públicas. As inscrições abrem então nesta terça-feira e se encerram na sexta-feira. O candidato deve se inscrever no site sisu.mec.gov.br. Cada candidato pode se inscrever para até 2 vagas e ele terá que especificar a ordem de preferência e também o turno que pretende estudar. Sérgio, lembrando então que o candidato não deve deixar para a última hora. Claro. Obrigado, Priscila. O governo anunciou o reajuste no seguro-desemprego. O repórter Jeremias Gomes traz agora os detalhes para a gente. É sim, Sérgio, exatamente. O reajuste no benefício é de 3,43%. É o mesmo da inflação registrada aí pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. O teto, portanto, vai a R$ 1.735,29. R$ 1.735,29. O valor vai ser pago ao empregado demitido em parcelas a partir de 11 de janeiro. O trabalhador dispensado sem justa causa, portanto, vai receber o benefício de 3 a 5 parcelas do seguro-desemprego. Aí vai depender de quanto tempo ele trabalhou e quantas vezes ele já pediu este benefício. Vamos aos documentos. Anote aí para que você possa requerer, se for o caso. A homologação da demissão, o termo de rescisão, a carteira de trabalho, o extrato do Fundo de Garantia e também do PIS, que é o Programa de Integração Social, ou do PASEP, se for funcionário público, ainda o CPF e um documento com foto. Sérgio. Obrigado, Jeremias. Agora eu volto a conversar ao vivo com o repórter Marcos Boemerade. Marcos, a colônia portuguesa deixou de ser a mais numerosa aqui da cidade de São Paulo? Deixou sim, Sérgio. Ora pois, né? Os patrícios agora são a segunda maior colônia. E sabe quem está na frente, Sérgio? A colônia boliviana. É isso mesmo, a colônia boliviana que desde 2010 cresceu 5 vezes em São Paulo entre famílias cadastradas oficialmente e também imigrantes irregulares. A estimativa é de que mais de 250 mil bolivianos morem e trabalhem em São Paulo. Grande parte trabalha no setor de confecção e vende todos os seus produtos nas regiões do Brás, Bom Retiro e também na belíssima região da 25 de Março, uma região que você conhece muito bem, não, Sérgio? Conhecemos, né, Marcos? Eu e você. Obrigado, querido. Princípios éticos, regras, combate à corrupção, esse conjunto de boas práticas é a base de um conceito que já representa uma revolução de gestão, tanto no setor público como nas empresas privadas. Esse tema foi debatido no encontro promovido pelo ILP, que é o Instituto do Legislativo Paulista. Palavra da vez nas empresas públicas e privadas. Compliance. Tradução de compliance seria conformidade. Dever de compliance, dever de conformidade. O que é a conformidade? É que a ideia do compliance é que todos nós sejamos cidadãos, as empresas, os políticos, enfim, de todos os poderes, né, exerçam sempre as suas atividades de acordo com a lei, mas não é só a lei no sentido das regras escritas, então do direito, mas também das regras éticas. A palavra também pode ser traduzida como a capacidade de uma empresa estar em conformidade com normas que regulam direta e indiretamente. Há poucos anos, o nome compliance se fortaleceu junto ao combate à corrupção. Mesmo antes desses escândalos, assim, obrigarem, né, a sociedade brasileira a tomar uma atitude perante esses escândalos, né, e os efeitos negativos desses escândalos de corrupção, as empresas já tinham, por exemplo, assim, seus programas voltados à inclusão
de portadores de necessidades especiais, né, a proteção de direitos humanos. Então, assim, toda essa legislação, que é uma legislação ambiental de proteção, isso também é compliance. Então, sem dúvida alguma, deveres de compliance dizem respeito a você, a mim, às empresas, aos políticos, a todos nós e à própria sociedade, né? É uma grande revolução. Partindo do ideal corporativo, o Instituto do Legislativo Paulista trouxe esta discussão numa palestra com profissionais e professores da área, que abordaram temas como semelhanças e diferenças no compliance público e privado. No compliance privado, a administração de uma companhia privada tem algumas liberdades que um ente público não tem. Compliance para um ente público é uma obrigação, é um dever, ele não tem margem de opção, ele está pautado por um regime de direito público. No direito privado, por estar pautado exatamente por um regime de direito privado, as condições são diferentes e a margem de liberdade é maior. O deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, elaborou um projeto de lei que prevê o acompanhamento psicológico para mães de bebês natimortos. Muitas delas enfrentam o drama de perder o filho ainda durante a gestação, no parto ou logo depois do nascimento, e desenvolvem problemas graves de depressão ou estresse emocional. A reportagem é do Jeremias Gomes. Segundo o estudo realizado pela Universidade de Londres, em 2016, cerca de 2.600.000 bebês morrem no mundo a cada ano, antes do nascimento ou logo depois do parto. A assessora de imprensa, Gabriela, passou por isso. Engravidou pela primeira vez com 20 anos. Na época, tinha o diagnóstico de esterilidade. O sonho de ser mãe, acalentado por toda a gravidez, foi interrompido logo após o parto. Era uma gravidez de risco já por conta dos problemas que eu tinha, né? Tava tudo bem, tava tudo ótimo. Só que eu comecei a sentir muitas dores após o 6º mês. Eu acabei sendo internada antes da hora. Só que mesmo assim não conseguiram que a gravidez prosseguisse. Depois de receber a notícia do falecimento do seu bebê, a Gabriela ainda teve que ficar 10 dias no hospital. Eu fiquei no mesmo andar, na mesma ala, que as mães que tinham acabado de ganhar os bebês também. Então foi bem complicado. Para a psicóloga Cristina Scheffer, que trabalha com a chamada constelação familiar sistêmica, o acompanhamento psicológico é importante na recuperação de quem passa por este trauma. Não é uma questão de você apertar um botão e se desfez desse sentimento. Ele precisa ser entendido, ele precisa ser vivenciado, ele precisa ser diluído, para que a pessoa consiga se refazer e compreender o significado disso. Reduzir o sofrimento, principalmente da mãe que tem os chamados filhos natimortos, ou seja, que morrem ainda no útero, ou de óbitos fetais, é o objetivo de um projeto de lei de autoria do deputado Hélio Nishimoto, do PSDB. O parlamentar espera, com isso, ajudar as famílias que passam por este trauma. A proposta é que a rede privada de saúde ofereça leito separado para mães de natimortos e acompanhamento médico, se necessário e solicitado. É um momento muito dolorido para a pessoa. E estar presente no mesmo espaço, mesmo ambiente, mesmo quarto, com outras mães que tiveram o nascimento normal, né, saudável, é muito difícil para aquela mãe. Então, ela, além dessa perda, ter que conviver nesse ambiente onde outras mães comemoram, né, o nascimento, fica complicado. Por isso que pensamos em apresentar esse projeto e a gente espera que os pares, aí, os deputados, concordem na aprovação desse projeto para que os hospitais e os profissionais deem um tratamento especial, no mínimo um leito separado, para que ela tenha condições de se recuperar psicologicamente e, quem sabe, até oferecendo um apoio psicológico, né, através de profissionais, para que a recuperação dessa mulher, né, que perdeu seu filho, seja mais rápida. Sejam mais funcionários da construtora, 2 engenheiros responsáveis pelas obras prestaram esclarecimentos. Para o relator da CPI, faltou uma fiscalização mais efetiva por parte de setores públicos antes das obras serem aprovadas. Foi constatado nesse período que também existe uma falha do poder público no que diz respeito à forma como são concedidas as licenças, alvarás e habites. Eu
falei há pouco que um exemplo é um empreendimento de mais de 54 torres, de mais de 1.000 famílias, você ter um licenciamento e só ser fiscalizado efetivamente, eu diria que assim, muito superficialmente, no final, quando se dá um habeas. O relatório final sobre a CPI da Cyrela será finalizado e entregue até o próximo dia 31 de janeiro. Outras investigações na área da construção civil no Maranhão já estão em andamento. Vai servir essa CPI, que foi denominada, porque é necessário também um fato objetivo de Cyrela, mas ela sem dúvida nenhuma vai servir para que a gente indique as irregularidades nesse segmento, nesse setor dentro do Maranhão. Em 5 anos, o Brasil ganhou 4.800.000 pessoas com mais de 60 anos de idade. E se o número aumenta, a preocupação com a qualidade de vida também cresce. O deputado Dr. Ulisses, do PV, criou um projeto de lei que prevê a distribuição da cartilha dos idosos em clínicas especializadas, hospitais públicos, escolas e centros sociais. O objetivo é divulgar os riscos e as consequências que essa população sofre ao ter uma queda, dentro e fora de casa. Conceição Caldeirão tem 61 anos. Enquanto caminhava pela rua, caiu e quebrou o tornozelo. Por causa do acidente, sentiu que o corpo ficou mais fragilizado, o que colaborou para mais 2 quedas em um curto período de tempo. A segunda queda eu tive em casa, depois que eu estava fazendo limpeza e eu estava com material de limpeza e assim, escorreguei como um pé só estava mais forte e o outro pé estava debilitado, estava quebrado. O tornozelo estava quebrado, eu ainda não estava fazendo a fisioterapia, eu ainda estava com ele fragilizado. Então, eu não tive força naquela perna e eu escorreguei e caí do mesmo jeito. E depois, vindo para a fisioterapia, e o ônibus deu aquela brecada, eu escorreguei e caí de novo. Segundo o geriatra Marcelo Cruz, muitos fatores influenciam para o aumento de acidentes na terceira idade. A partir dos 60 anos, 65 anos, pelo menos 30% apresentam uma queda em um ano, e quem cai tem uma chance maior de cair uma segunda, terceira vez. Aí esse número já vai para 60%, 70%. Preocupado com o tema, o deputado Dr. Ulisses, do PV, é autor do projeto 431 de 2018, que prevê a distribuição do Manual de Prevenção de Quedas em Idosos para a população do estado de São Paulo. É uma cartilha que diz de uma maneira assim, muito didática, objetiva, sucinta, as informações para que sejam prevenidos acidentes com idosos, principalmente no âmbito domiciliar. Tapetinho no chão, com frequência o idoso pisa, escorrega, cai, tapete no banheiro de borracha, sapatos antiderrapantes, pisos antiderrapantes. São medidas simples, mas que podem trazer um resultado maravilhoso e prevenir acidentes muito sérios. O Jornal da Assembleia desta segunda-feira termina aqui. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.